Olá, aqui é a professora Gedine. Eu queria gravar esse vídeo para finalizar alguns conceitos importantes que a gente não conseguiu terminar na aula de tecido muscular, terminar músculo estriado esquelético e falar um pouquinho de algumas características do tecido muscular estriado cardíaco e do tecido muscular liso. A gente já chegou a comentar algumas coisas na aula prática, mas eu queria mostrar os slides chamando atenção para alguns conceitos que dentro da aula prática não cabia muito falar. Então, um deles é essa questão da sensibilidade, da propriocepção do músculo estriado esquelético, que é o que está tentando mostrar aqui para nós. Então, a propriocepção, a percepção do estado de relaxamento ou de contração do músculo é dado por uma inervação sensitiva, com terminações aferentes. Então, aqui, olha, vamos olhar essa figurinha aqui, ó, fibras nervosas aferentes. Isso aqui é um esqueminha que está mostrando, está tentando explicar para nós a organização dos fusos musculares. Então, esses fusos musculares, eles vão apresentar fibras musculares modificadas, que são chamadas de fibras intrafusais. Tem dois tipos, como esses que estão esquematizados aqui, algumas mais delgadas, outras mais espessas. Mas essas fibras, elas não têm uma função contrátil, elas têm uma função de informar o sistema nervoso o estado, a propriocepção desse órgão, né? Então, são as fibras intrafusais que estão encapsuladas. Aqui está mostrando uma cápsula só, mas na verdade são duas. Tem uma mais interna, olha aqui, ó, cápsula interna e cápsula externa, e essas fibras são banhadas por um fluido, tá? Então, aqui ligada a esse órgão, nós temos fibras aferentes que vão até o sistema nervoso, que é o que está tentando mostrar aqui para nós. Então, que a contração do músculo, ela recebe duas informações, né? Ela vem da propriocepção, que é essa inervação aferente aqui, e do controle do sistema nervoso central, né? Os estímulos nervosos que ativam os músculos esqueléticos têm essas duas origens. Uma outra estrutura que também tem uma função de propriocepção, não está mostrada aqui no desenho, são os corpúsculos tendíneos de Golgi, que são terminações simples, né? Não são tão diferenciadas como nesse caso aqui, que estão ligadas às terminações, às inserções tendíneas na musculatura estriada esquelética, que também vai dar informação do grau de relaxamento ou de contração do músculo. Aí nós temos a questão da junção músculo-tendínea, que é o que está tentando mostrar aqui para nós, aqui numa microscopia de luz de grande aumento, muito boa. Raramente a gente consegue ver dessa região, onde, olha só, a gente consegue ver as fibras estriadas esqueléticas, e aqui a gente já tem o tecido conjuntivo propriamente dito, denso, modelado do tendão. Olha só como que é, né? Então, se nós ampliarmos essa região para a microscopia eletrônica, o que a gente vai enxergar? Projeções digitiformes, olha só, parece esses dedos aqui, da fibra esquelética que se intercalam com o tecido do tendão, com o tecido conjuntivo denso modelado do tendão. Agora, não é só isso, né? Então, olha só, os últimos sarcômeros da fibra muscular, onde as projeções digitiformes terminam, onde as projeções se iniciam, e nesse local a extremidade do sarcômero não apresenta linha Z. Ó, então a gente aqui tem os sarcômeros, quando vai chegando aqui a gente não vê linha Z. Então, o que acontece? Os filamentos de actina da banda A, os filamentos da actina, né, do filamento fino, eles se inserem na membrana. Então, a membrana funciona como se fosse uma zônula de adesão. Se a gente lembrar, as zônulas de adesão que a gente estudou da biologia celular, são onde os filamentos finos se inserem. Então, ela se ancora nessa estrutura. Do outro lado, olha só, na extremidade de cada projeção e entre as projeções, as fibrilas colágenas do tendão se unem na lâmina basal da célula muscular. Então, a gente tem essa ancoragem de um lado pela lâmina basal, que ancora o tendão, e do outro lado a gente vai ter as miofibrilas, os miofilamentos finos se ancorando nessa terminação, como se fosse
como se fosse a linha Z, mas não é a linha Z, é uma junção de adesão, para dar firmeza nessa região. Um outro conceito importante para nós é o que acontece quando a musculatura estriada esquelética precisa de uma regeneração ou precisa de um aumento de força, né? Então, a fibra muscular estriada esquelética, ela é multinucleada, ela é extremamente especializada e ela não se divide. Elas estão no que a gente chama de G0. Então, quando o músculo precisa de uma regeneração, ela vai ter essas células aqui que são conhecidas como células satélite, que na microscopia de luz a gente não consegue diferenciar da fibra esquelética, mas se nós puséssemos uma marcação... Então, essas células, elas são pequenas, mononucleadas, fusiformes, e elas têm aptidão para se replicar, para se dividir e originar novas fibras, né? Se houver necessidade, elas são ativadas, proliferam e se fundem umas às outras para formar novas fibras. A fibra muscular estriada esquelética, também numa situação de carga, de demanda, ela pode ficar hipertrófica. Então, isso pode acontecer. Então, ela aumenta de tamanho por produzir mais miofibrilas, mas ela não consegue ter uma hiperplasia, ou seja, ela mesma gerar outras células. Para haver uma hiperplasia tem que haver uma proliferação e uma especialização das células satélites, que é limitado. Então, digamos por assim dizer, a regeneração do tecido muscular estriado esquelético é limitada, existe, mas é limitada. O tecido muscular liso se regenera facilmente, como funciona muito como o tecido conjuntivo, e o tecido muscular estriado cardíaco não se regenera numa situação fisiológica. Existem vários estudos sendo aperfeiçoados para reverter isso, mas numa situação fisiológica não se regenera. Agora a gente vai falar um pouquinho de algumas características do tecido muscular estriado cardíaco que eventualmente ficaram pendentes, né, que a gente ainda não conversou. Então, o principal que eu queria falar para vocês é essa questão da produção de energia, né? Então, aqui está mostrando para nós o núcleo da célula. Então, no cardiomiócito, o núcleo ele é central. E aí nós temos muitas mitocôndrias, contém muitas mitocôndrias, muito mais, mas muito mais do que no estriado esquelético. Ela vai armazenar ácidos graxos, lipídios, na forma de triglicerídeos e também um pouco de glicogênio. Embora o objetivo da célula do cardiomiócito seja sempre produzir energia de forma aeróbica, tá? Então, nesse sentido, os ácidos graxos são uma fonte de energia muito melhor do que a glicose, tá? Então, aqui está falando também desses grânulos que a setinha está apontando, presença de grânulos localizados próximos aos núcleos, que são de um hormônio importante, que é o hormônio natriurético atrial. Ele ficou conhecido como atrial, mas hoje se sabe que ele também pode ser encontrado em outras regiões, que ele vai fazer o quê? Ele vai, numa situação de aumento de pressão, para regular a pressão, ele vai provocar a eliminação de sódio e água na urina, então ele vai atuar lá no rim, tá? Diminuindo a pressão arterial. Então, os cardiomiócitos também têm função endócrina. Aqui está mostrando para nós o arranjo especial que o retículo sarcoplasmático vai apresentar nessas células. Então, vamos tentar recuperar aqui, lembrar aquilo que a gente já aprendeu da estriada, da fibra muscular estriada esquelética, que eram as tríades. Então, nós tínhamos tríades, onde eram duas cisternas de retículo sarcoplasmático envolvendo um túbulo T como se fosse um sanduíche, né? Aqui a gente não vai ter tríade, mas a gente vai ver as díades. Então, os retículos sarcoplasmático, no caso da fibra cardíaca, do estriado cardíaco, vai fazer um parzinho, então uma cisterna e um túbulo T. Então, as cisternas terminais são bem menores e os túbulos T formam as díades, que fica muito melhor de ver nessa imagem aqui, que faz um contraponto. Então, aqui, ó, na esquerda, eu tenho uma fibra muscular estriada esquelética. E na direita, eu tenho uma fibra muscular estriada cardíaca. Aqui eu tô vendo, olha só, o túbulo T com as duas cisternas envolvendo ele.
Aqui não sei se dá para ver bem, mas ele vai ficar também na divisão entre a banda A e a banda I do sarcômero. E aqui é diferente. Aqui no túbulo, no estriado cardíaco, a gente vai ter uma cisterna e um túbulo T, e ele fica na altura do disco Z. Né? Aqui dá para ver melhor. Deixa eu ver aqui se dá para ver. Ó, dá para ver, né? Que está na altura da divisão da banda A com a banda I. Então, na tríade, no estriado esquelético, a tríade fica na divisão entre a banda A e a banda I. E no estriado cardíaco, a díade fica na altura do disco Z, tá? Então tem essa diferença. Nós dizemos que é menos organizado, né? Não sei se essa é a palavra certa, mas é o que se diz. O retículo sarcoplasmático da célula muscular estriada cardíaca tem uma organização menor do retículo sarcoplasmático. Aqui a gente já discutiu isso, só recapitulando, né, mostrando para nós aqui a microscopia eletrônica do disco intercalar. Então, o disco intercalar é uma junção intercelular complexa que tem 3 componentes. Né? Primeiro, ela tem um aspecto em escada, né? Então ela pode ser transversa às 2 células que estão unidas e também pode ser paralela. Tá? Então, na parte transversa, ou seja, aquela que corta transversalmente as 2 células, nós podemos ter 2 tipos de especialização de membrana. Aqui está fáscia de adesão. Fáscia de adesão é a mesma coisa que junção de adesão, que é aquela onde se inserem, onde os filamentos de actina se inserem na placa. E ficam as caderinas pelo lado de fora ancorando as 2 células. Aí nós podemos ter também o MA. MA aqui é mácula de adesão. Mácula de adesão é o desmossomo, onde se inserem filamentos intermediários. Tá? Então veja que a mácula de adesão ou o desmossomo pode aparecer, na verdade ele pode aparecer tanto na parte longitudinal do disco intercalar quanto na parte transversa. Ele é mais, digamos assim, em qualquer região. Agora, a face de adesão é sempre no segmento transverso e tem mais um tipo de especialização muito importante para a função desse tecido, que são as junções comunicantes. Esse JC aqui está mostrando para nós as junções comunicantes, que sempre ficam no segmento paralelo, porque elas não têm força para suportar a tensão. Elas vão permitir a passagem de moléculas entre essas células vizinhas para fazer uma sincronização na função contrátil que elas apresentam, tá? Então, são 3 especializações de membrana relacionadas aos discos intercalares. Aí, em relação ao músculo liso, o que ficou faltando eu falar para vocês e que é muito importante é a questão de como ele contrai e como ele é regulado, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Então, aqui está tentando mostrar para nós, na verdade, os livros eles são um pouco ambíguos em relação a isso, então eu não vou entrar muito nessa questão. Está mostrando tipos diferentes de miosina, sendo que esse tipo B aqui seria o mais comum no músculo liso. Não importa, eu não vou entrar nesse mérito da diferença no filamento fino, mas o que importa para nós é a disposição deles. Então, olha só, aqui está esquematicamente mostrando uma fibra, uma célula, um leiomiócito ou uma célula muscular lisa. E esse aspecto aqui de rede está tentando mostrar para nós a disposição dos filamentos contráteis, né? Como que eles ficam dispostos. Eles ficam dispostos em várias direções, se ancoram na membrana e também se ancoram em pontos internos. Esses pontos internos aqui, por exemplo, onde está o mouse de ancoragem, são isto aqui, ó. Então, olha só que essa bolinha laranja está mostrando para nós um corpo denso. Esse corpo denso tem alfa-actinina, tem outras proteínas também, e se ancora em filamentos intermediários. Veja aqui de desmina, vimentina, mas lembre que filamento intermediário não contrai. Então, ele tipo está só formando um arcabouço, só dando vigamento da estrutura, pontos de ancoragem. Veja que esses pontos de ancoragem também tem placas de ancoragem na membrana, tá? Então, tem tanto na membrana esses pontos de ancoragem quanto dentro, ao longo do citoplasma, disposto por todo o citoplasma,
na forma de corpos densos. Então, placas densas e corpos densos de ancoragem, que se ligam a filamentos intermediários. Filamentos intermediários que não têm absolutamente nada a ver com contração. Aí, essa célula tem um mecanismo de contração, ela fica, tem várias formas diferentes de desencadear uma contração no músculo liso. Mecânicos, ou seja, por dar uma puxadinha nela, elétricos, que é uma pequena despolarização de membrana, e químicos. E químicos porque neurotransmissores ou hormônios ou moléculas que podem desencadear essa contração. Então, se a gente pensar, por exemplo, que o músculo liso responde tanto no sistema nervoso autônomo, tanto ao simpático quanto ao parasimpático, a gente pensa, bom, então a célula tem que ter receptor tanto para noradrenalina quanto para acetilcolina e tem que ter um sistema de sinalização interno que seja, digamos assim, antagônico. Então, se a fibra muscular lisa contrai em resposta ao simpático, ela tem que relaxar em resposta ao parasimpático e vice-versa, certo? A gente não vai discutir toda a complexidade de controle que tem, né? Mas a gente precisa entender como que ela vai gerar essa contração uma vez que haja a contração. Lembrando que as células musculares não têm mecanismo de relaxamento, elas só têm mecanismo de contração. Então, como que elas voltam à sua forma original? Elas voltam, o mecanismo de relaxamento da fibra muscular é sistêmico, ou seja, você tem um músculo que faz um movimento antagônico e que vai provocar relaxamento naquele órgão, entendeu? Então, assim, elas não têm como elas se relaxarem, voltarem, elas são relaxadas por outros tecidos, pela interação de outros componentes do organismo, não da célula. Então, vamos ver aqui o que está mostrando para nós nessa figurinha. Eu vou começar mostrando para vocês essas bolinhas aqui. Essas bolinhas aqui são o cálcio. O cálcio, assim como no estriado esquelético e cardíaco, o cálcio continua sendo o íon necessário para a contração. O que muda é a forma como ele vai atuar. Aqui a gente não tem troponinas, tá? E não tem. O que vai acontecer? O cálcio vai se ligar numa chaperona chamada calmodulina, tá? Então, vai formar um complexo cálcio-calmodulina. A chaperona, o que faz uma chaperona? Uma chaperona, ela interage com uma proteína e ativa ou muda a conformação dessa proteína, fazendo com que ela mude seu estado de ativação. Então, ela tanto pode desativar quanto ativar. Nesse caso, ela vai ativar a MLCK. Lembrando, K de sinase ou de quinase, né? Então, o que é essa MLCK? É a quinase da cadeia leve de miosina. Então, essa quinase que está inativa, na presença de calmodulina cálcio, do complexo cálcio-calmodulina, vai ser ativada e vai começar a fosforilar a miosina. Tá vendo esse pezinho aqui? Esse pezinho está indicando para nós que essa molécula de miosina aqui está sendo fosforilada. Quando ela está inativa, ela fica... Bom, na verdade, meninos, isso aqui é um esqueminha, tá? Não é que fica assim, tá só mostrando que ela está inativa. Ela está com uma conformação que não está provocando contração. Então, ela tem que mudar de conformação para poder interagir com a quitina. Quem que vai mudar a conformação da miosina? É essa MLCK, quando ela estiver ativa pelo complexo cálcio-calmodulina. Então, ela vai fosforilar essa miosina. A miosina fosforilada se organiza, os filamentos se organizam e vão interagir com a actina. Isso faz com que esse tipo de contração no músculo liso seja lento, muito mais lento do que no estriado esquelético e cardíaco, e seja ativado aos poucos e demora para passar. Então, é uma contração longa, mas demorada, enfim, ela demora, ela é toda lenta, tá? Então, a contração do músculo liso é iniciada pela ativação da quinase de cadeia leve de miosina, que por sua vez depende do cálcio via chaperona calmodulina. Como elas não têm túbulos T, o cálcio é liberado por cavéolas e vesículas citoplasmáticas. Então, agora vamos entender de onde é que vem esse cálcio. Olha lá. Então, esse cálcio que vai ativar a calmodulina, que vai fazer... Ele por si, ó, ele pode chegar por canais de cálcio sensíveis à voltagem. Então, de alguma forma,
né, que a gente não precisa saber nesse momento. Essa célula vai despolarizar um pouquinho. Na hora que ela despolariza um pouquinho, que ela perde um pouco de negatividade, essa voltagem, esses canais que são sensíveis à voltagem se abrem, o cálcio entra e já pode ativar, se ligar com a modulina e ativar a MLCK. Na maior parte das vezes, esse tipo de estímulo é muito pequeno, ele tem que ser somado com outros, tá? Existe um outro tipo que é de receptor. Ó, aqui está mostrando hormônio, mas poderia ser um neurotransmissor, acetilcolina, por exemplo, né? Tem alguns órgãos que a acetilcolina contrai, ou adrenalina também. E aí, esse neurotransmissor vai, pela proteína, pela sinalização via proteína G, produzir um segundo mensageiro chamado IP3, que esse IP3, quando se liga em canais, canais de cálcio do retículo endoplasmático liso, né, o retículo sarcoplasmático, ele vai liberar cálcio, tá? E essa ligação do IP3 aqui é muito forte, então ela é suficiente para provocar uma contração, tá? E tem também aquela outra que eu falei no slide anterior, da mecânica, né, que são os estiramentos passivos, que também podem provocar pequenas alterações mecânicas na célula, também podem disparar. Isso não está mostrado aqui o esquema, o mecanismo, mas ele também pode provocar essa reação aqui do IP3, chegar lá no retículo endoplasmático liso e liberar. Então, ou o cálcio vem de fora da célula, ou o cálcio vem de dentro do retículo endoplasmático liso, para poder ser liberado e se ligado com a calmodulina, tá bom? Então vejam que é um mecanismo bem diferenciado, bem diferente em relação aos outros dois que a gente estudou, tá bom? Olha só aqui, então esse esqueminha aqui tá a nossa fibra muscular lisa. Aqui tá mostrando uma placa densa, uma placa densa, outra placa densa. E aqui como se fosse veja, até parece um sarcômero, né? Mas a gente não enxerga sarcômeros como a gente viu no músculo esquelético dentro da musculatura lisa. O que a gente vê é uma organização maior, desse tipo aqui, microscopia eletrônica. Isso aqui seria o similar do sarcômero, só que na musculatura lisa, mostrando como eles se ancoram, miosina mais escura, a quitina mais fina, e como eles se ancoram em estruturas como essa aqui, que são os chamados corpos densos, tá? Então, isso está mostrando para nós na microscopia eletrônica, no mesmo nível do sarcômero, para vocês verem como não tem sarcômero, o que a gente tem, mas tem sim uma organização de filamentos grossos e finos que vão permitir a contração específica do músculo liso, tá? Ficou faltando eu falar uma coisa. Então assim, como é que, se a gente não tem junção neuromuscular, como é que vai ocorrer a contração? Existem fibras nervosas que vão ter suas terminações intercaladas e muitas vezes elas têm como se fossem umas bolsinhas, umas dilatações que parece um colar de contas, não, colar de contas não, como se fosse um rosário, que tem uma parte fina, uma bolinha, uma parte fina, uma bolinha, que vai naquelas regiões liberar o neurotransmissor que vai promover esse tipo de interação aqui e liberação de IP3. Mas tem mais uma coisa que não está mostrada aqui nessa figura, que são as junções comunicantes. Então, as fibras musculares lisas, elas têm junções comunicantes e elas conseguem desencadear a contração da vizinha por conta do IP3, por conta da sinalização interna de uma célula passar para outra, tá? Então, por inervação intercelular, não é específica de uma célula, mas é uma região que vai receber a sinalização de um neurônio que tem várias dilatações e vai inervar uma grande quantidade de tecido, e a partir das vizinhas que passam mensagens por junções comunicantes. Bom, meninos, é isso. Obrigada.